novamente, né? Então, hoje nós vamos falar do problema da mochila, mais especificamente do problema da mochila 01, e como que a gente pode resolver, né, encontrar uma solução para esse problema usando programação dinâmica, né, trabalhando em cima do que a gente está vendo, né, que seria de programação dinâmica. Então, só lembrando, né, é como se fosse a gente coloca aqui, né, seria o problema do ladrão, né? Então, ele tem uma mochila que suporta, no máximo, igual está aqui, né, como um exemplo, suportando aí 10 quilos, e ele quer ter o maior lucro possível, né? Então, ele tem esses 4 itens aqui que ele pode levar, cada um dos itens tem o seu peso correspondente, seu valor, e ele quer levar, né, ele quer ter o maior lucro, né, com ao preencher, né, ao encher a sua mochila. Bem, de uma forma um pouquinho mais formal, né? Então, no problema da mochila, a gente tem uma mochila que suporta W quilos, tá? Então, eu vou representar aqui por W maiúsculo, né? Qual que seria esse peso suportado pela mochila. Cada item J, né, ele vai ter um valor VJ e um peso WJ, né? Então, aqui, ó, o item 1, né, tem o seu peso 6 e o seu valor 30. Tá? O 2, peso 3 e valor 14, assim por diante. Seja XJ, né, pertencente a 01, uma variável que indica a presença de um objeto na mochila. Tá? Porque o objeto, né, ele pode estar ou não na mochila, na solução que foi encontrada. Então, essa variável XJ aqui, ó, vai me indicar a presença do item J na mochila. O 0, ele não está presente, e o 1, ele está presente, né? Então, qual que é o objetivo nosso aqui, né? Nosso objetivo, então, é o quê? É maximizar o lucro. Então, seria, em termos de função, né, se a gente vai maximizar o somatório com J variando de 1 a N de X índice J vezes V índice J. O que acontecer? Se o item X estiver, o item J, né, estiver na mochila, o valor do XJ vai ser igual a 1. Né? Aí vai ser 1 vezes o valor, então o valor dele vai ser somado aqui. Se ele não estiver na mochila, né, o valor do XJ vai ser igual a 0, né, então vai dar 0, na hora de somar, o valor daquele item não vai ser colocado aqui na soma. Só que nós temos a seguinte restrição, né, nesse problema, que é o quê? Os objetos que forem colocados na mochila, né, tem que atender ao peso, né? Eles têm a somatória do peso desses objetos tem que ser menor do que o peso suportado, menor ou igual ao peso suportado pela mochila. Então, aqui na restrição, ó, o somatório, né, também com J variando de 1 a N, né, que são N objetos, XJ vezes WJ, então o X do item J vezes o peso do item J, a mesma coisa, né? Se o item estiver na mochila, o X aqui vai ter o valor 1, então o peso dele vai ser somado. Caso contrário, se estiver com 0, né, o peso dele não vai ser somado. Ou seja, a situação dele não está na mochila. Então, isso daí tem que ser menor ou igual ao peso, né, o W maiúsculo, o peso suportado aí pela mochila. Tá? Então, assim, dado esse problema, né, para a gente poder resolver ele usando programação dinâmica, a primeira coisa é identificar, né, mostrar qual que é a relação de recorrência que a gente tem. Então, a primeira etapa nossa é encontrar essa relação de recorrência. Como que eu vou resolver o problema da mochila, né, usando os seus subproblemas, certo? Então, lembrando daquela subestrutura ótima, né? Então, só pegar aqui, ó, dado que a gente tem aqui, esse aqui seria o nosso exemplo, né? Tem lá a mochila suportando 10 quilos, né, o W representando quanto que ela está suportando, e os itens para os quais a gente quer trabalhar, né? Então, eu vou chamar aqui de K. Vou colocar aqui.
vamos chamar de K, WJ, que é a função que vai me dar, né, qual que vai ser o maior lucro. Esse aqui vai me dar o maior lucro com J itens em uma mochila que suporta W quilos. Isso aí que eu estou querendo resolver, né? Esse que é o meu problema aí a ser resolvido. Só que para poder resolver esse problema, né? Então, eu tenho aquelas duas situações, né, que a gente colocou, né? Cada item, ele pode estar ou não na mochila, né? Então, se eu tenho aqui, né, se eu quero obter o maior lucro, né, com J itens em uma mochila que suporta W quilos, eu posso verificar, por exemplo, a situação do Jésimo item. Então, o meu XJ, ele pode ou não, né, estar na mochila. Então, o XJ, né, se ele for igual a zero, isso indica para mim que o item J não está na mochila. Certo? E se o XJ for igual a 1, né, x índice J igual a 1, ele indica, né, para a gente que o item J está na mochila. Né? Olha só, para essa primeira situação aqui, ó, se o item J ele não está na mochila, isso quer dizer para mim que o subproblema que eu tenho que trabalhar nesse caso é o quê? Seria o meu K, né? O W, é o mesmo peso original, eu tenho ele para poder trabalhar, só que o que eu vou olhar agora são os J menos 1 itens. Tá? Se o item J não está na mochila, o meu lucro, considerando J itens, ele vai ser o mesmo lucro considerando J menos 1 itens com o mesmo peso suportado pela mochila. Agora, se o item J está na mochila, né, aí o subproblema que eu tenho para resolver vai ser o W menos o WJ, tá? J menos 1. Tá? Se o item J está na mochila, então, como subproblemas, eu tenho que trabalhar com a mochila menos o peso do item J, considerando agora os J menos 1 itens que restaram, né, que vem antes aí do item J no meu problema. Tá? Então, esses aqui são os meus dois subproblemas que eu tenho para resolver. Tá? Então, um é o item J não está na mochila e o outro é o item J está na mochila. Tá? Se ele não está na mochila, o peso suportado pela mochila continua o mesmo. Agora, se ele está no subproblema, o peso suportado vai ter que ser subtraído do peso do item J. Tá? Então, são os dois subproblemas. Em termos de relação de recorrência, né, o que vai acontecer? Então, eu tenho ali, ó, tem o meu K, né, WJ, tá? Então, eu quero, né, o maior lucro com J itens na mochila que suporta aí W quilos. Isso daqui eu vou ter que obter o quê? Eu vou ter que obter do máximo entre esses dois subproblemas, né? Então, o máximo entre K, W, J menos 1,
e o K, W menos WJ, J menos 1. Só que nesse caso aqui, ó, o de baixo, né, que seria cujo subproblema é aquele que a gente está obtendo aí pelo fato do J-esmo item ser colocado na mochila. Se o J-esmo item é colocado na mochila, eu vou ter o valor dele acrescido, né? Então, aqui o KW menos WJ, J menos 1, ele vai me dar o maior lucro, considerando os J menos 1 primeiros itens, na mochila com peso que suporta, né, no máximo aí W menos WJ quilos. Só que como eu estou colocando o item na mochila, eu tenho que somar aqui o valor desse item. Então, vai ser o VJ, que é o valor do item J. Tá? O de cima não, o de cima o item J não está sendo colocado, então não precisa somar nada. Tá? Um detalhe aqui é que essa segunda parte, ela só pode ser utilizada, né, se o peso do item J for maior ou igual ao peso suportado pela mochila. Né? Eu só vou conseguir colocar um item na mochila, né, se tiver espaço, né, suficiente para poder colocá-lo lá. Tá? Caso contrário, né, a gente tem que usar essa situação aqui de cima, ele não pode ser colocado na mochila. Então, essa aqui é a nossa relação de recorrência, né? Bem, qual que seria a condição de parada? Quando que eu, né, vou ficar parando de ficar buscando o subproblema, fazendo as chamadas recursivas, certo? Então, eu vou ter duas situações. Uma é eu ter, por exemplo, uma mochila que não suporta nada. Tá? Eu posso ter quantos itens forem, né? Se o peso suportado pela minha mochila for igual a zero, o lucro meu, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser igual a zero. A outra situação é eu ter uma mochila que suporta lá uma certa quantidade de quilos, né? Só que eu não tenho nenhum item para carregar. Então, nesse caso, também o meu lucro vai ser igual a zero. Tá? Então, se a mochila não suportar nada, né, ou tá, se eu não tiver nenhum item para poder ser carregado, meu lucro é igual a zero. Caso contrário, vou trabalhar em cima, né, dessa recorrência, né, dessa equação, né, o passo recursivo meu aqui de cima, tentando pegar o máximo entre essas duas situações. Né? Vou só puxar isso para cá. Então, você vai seguir. Nesse caso nosso aqui, ó, olha só, né? Suponho que fosse para essa situação nossa aqui. Aí nós começaríamos, por exemplo, então eu quero resolver o problema da mochila, né, considerando, igual a gente tinha lá, né, eram 10 quilos iniciais e esses 4 itens. Tá? Aí a gente vai ter um subproblema para poder resolver, é o subproblema de tentar resolver, né, esse problema da mochila com o item 4 sem ser colocado na mochila. Né? Então, com o item 4 sem ser colocado na mochila, o peso suportado por ela continua em 10. E a gente vai olhar agora com os 3 itens iniciais. Então, esse aí é um subproblema, e a gente tem o outro subproblema, que é o do item 4 ser colocado na mochila. Então, vai ser o K. Se o item 4 é colocado na mochila, então o peso dele tem que ser subtraído do peso suportado pela mochila. Então, vai ficar só em 8, o peso que é suportado pela mochila, né, olhando agora os 3 itens restantes. Então, são os 2 subproblemas que a gente tem, nesse caso aí, ó, para o problema inicial ali, né, do K10.4. A gente expandiu, pegar só esse lado aqui, só para a gente dar uma olhada.
Então tem lá, né? Agora tem uma mochila suportando 10 quilos e 3 itens para poder trabalhar, tá? Então o item 3, a mesma coisa. Ele pode ou não ser colocado na mochila. Então se ele não for colocado na mochila, nós vamos ter o quê? K, 10, 2, né? Um subproblema para poder ser resolvido. E se ele for colocado na mochila, nós vamos ter o K, o item 3, ele pesa 4, então K, 6,2 para poder ser resolvido. Aí, continuando isso daí, ó. Então, aqui, resolvendo o K10,2, né? Então, a gente vai ter o quê? Então, o item 2, ele pode ou não ser colocado na mochila. Então, ele não sendo colocado, o subproblema vai ser o K10,1. Se ele for colocado na mochila, né, o item 2, então nós vamos ter o subproblema K, ele pesa 3, então 7, sobrando, né, de espaço, verificando um item. Né. Vou pegar esse aqui também do lado aqui. Vou pegar o K62. Né. Então, o item 2 sendo colocado, a gente vai ter o K. O item 2 não sendo colocado, né, então vai ser o K61. Se ele for colocado, aí nós vamos ter o K. O 2 pesa 3, então vai sobrar 3,1. Aqui, ó, resolvendo o K10,1. Né? Então, o K10,1, então, a mochila, né, suporta 10 quilos e tem só o item 1, né? Só tem o primeiro item. Então, a mesma coisa. Então, tem a opção de não colocar o item 1 na mochila. Então, que vai dar K10,0. E a opção de colocar o item 1 na mochila, né? Então, vou ter o subproblema K, então ele pesa 6, então vai sobrar 4,0. Aqui o K71. Né? Então o K71 vai acontecer o quê? Ó? Então o item 1, mesma coisa, né? E se ele não for colocado na mochila, nós vamos ter o K70. E se ele for colocado, nós vamos ter o K7-6, né? Vai dar 1,0 para poder resolver. O K61. Né? Então, a situação do item 1 não ser colocado na mochila, nós vamos ter lá o K60. Se ele for colocado, vai ser o K00. Vamos ver resolvido. E o K31, olha só, o K31, a gente só vai poder ter a situação do item 1 não ser colocado na mochila. Seria só o K30. Tá? Por quê? Porque o item 1 ele pesa 6. Minha mochila aqui ela só suporta 3. Então não tem como a gente colocar esse item 1 numa mochila, né, que suporta só até 3 quilos. Né? Então, eu expandi aqui só o lado esquerdo aqui da árvore, né? Expandi o outro lado não. Então, aqui eu teria, né,
várias outras ramificações também parecidas, né, semelhantes a essa do lado de cá, mas só para a gente ver aqui, ó. Então, essa daqui seria a execução dele, né, de maneira recursiva mesmo, né? Mas aí chegou aqui nas folhas, ó, que seria a nossa base, né? Porque a nossa base é o quê? Ou você ter 0 itens, ou a sua mochila suportar 0 quilos, né? Aí, nessa situação, o resultado aí vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 0. Tá? Então, esse aqui vai ser igual a 0, né? Esse aqui também igual a 0. Esse daqui também igual a 0. Esse aqui. Esse. Esse. E esse. Aí, voltando aqui, ó, né? Agora, a gente quer o quê? Agora, a gente quer o máximo entre os dois. Só que aqui, na situação em que o item não é colocado na mochila, é só o valor mesmo que está vindo da chamada mais inferior aqui, né? Tá? Mas na situação que ele é colocado, a gente precisa somar o valor daquele item, né? Então, por exemplo, o item 1 ele vale quanto? Vale 30. Tá? Então, eu vou comparar 0, né, com 0 mais 30, que dá 30. E eu quero o máximo entre eles. Então, meu maior lucro aqui, ó, né, no mochila que suporta 10 quilos com o item 1, é igual a 30. A mesma coisa que do lado, né? Então, aqui, ó, do K70, né, vai vir o 0, mas do outro lado lá, que é a situação que a gente considera a colocação do item 1, eu tenho também que somar o valor dele, né, que seria lá de 30 unidades monetárias aí. Aí o máximo entre 0 e 0 mais 30, né, o máximo aí vai ser igual a 30. Aqui daria a mesma coisa, né? Então 0 e do outro lado 0 mais 30. Então, resultado igual a 30. Né? E aqui, ó, eu só tenho a situação do 0, a situação do item 1 não ser colocado. Né? Então, meu resultado aqui, ó, então, numa mochila que suporta 3 quilos, só com o item 1, meu lucro é igual a 0. E vai fazendo assim, né? Então, aqui na volta aqui, ó. Então, vai ser 30 com 30 mais o valor do item 2. Qual que é o valor do item 2? 14. Né? Então, qual que é o maior? Né? 30 ou 44? O maior valor vai ser igual a 44. Aí, desse outro lado, a gente tem aqui, ó, de um lado, nós temos o valor 30, né? Situação em que o item 2 não é colocado na mochila, e na situação em que ele é colocado, a gente vai somar o valor do item 2, que é o 14. Então, qual que é o máximo entre 30 e 14? Tá? O máximo aí vai ser 30. Então, na mochila, tá vendo aqui, ó, na mochila que suporta 6 quilos, considerando só os 2 primeiros itens, o meu lucro vai ser 30. Agora, na mochila suportando 10 quilos, considerando os 2 primeiros itens, o meu lucro é 44. Agora, aqui na mochila, ó, que suporta 10 quilos, considerando os 3 primeiros itens. Então, vai ser o máximo entre 44 e 30 mais o valor do item 3. Quanto que vale o item 3? 16. Então, quem que é maior, né? 44 ou 46? O maior valor é 46. Aí depois, para poder chegar no resultado final aqui em cima, eu vou comparar quem que vai ser maior entre 46 e o valor que a gente conseguiu obter aqui, né, do 8 e o 3, somado ao valor do item 4, que é 9. Tá? Então, aquele que for maior é que vai me dar o resultado
final lá em cima. Eu teria que expandir aqui, né, para encontrar esse valor, certo? Então, isso aí, por enquanto, né, foi só fazendo o quê? Foi só usando fiz uma parte, né, só um lado da árvore, né, só uma das ramificações, né, mas foi o quê? Foi usando a definição recursiva que a gente colocou aqui, ó, né, usando essa definição recursiva aqui, ó, tá? Bem, se a gente for seguir o nosso esquema, né, então a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente monta a definição recursiva, né, e aí depois, usando aí essa definição recursiva, a gente tem como primeira coisa a ser feita, né, é montar o algoritmo recursivo para resolver esse problema. Tá? Então, o algoritmo recursivo basicamente é pegar a definição, né, só que colocar ele aí na forma de um algoritmo. Tá? Então, vou chamar aqui, ó, colocar como minha função, vai ser a versão recursiva, né? Então, chamar de reck, né? Passando lá o peso suportado, né? E a quantidade de itens que eu quero resolver, que eu quero trabalhar, tá certo? O W igual a zero, né? Ou seja, se a minha mochila não suporta nenhum quilo, né? Então o valor retornado aí vai ser igual ao quê? Vai ser igual a zero. Além disso, também tem o quê? Tem a situação lá de você não ter nenhum item, né? Então, se o J ali, que é essa quantidade de itens, né? Se ele for igual a zero, então a quantidade retornada, o lucro, né, obtido aí, né, é o que vai ser retornado, vai ser igual a zero. Aqui. Em inglês, né? Então, deixar ali em inglês também. Bem, só que aí, né, se passou nesses dois casos, né, se ele não tem, se a quantidade suportada pela mochila é maior do que zero, e ele tem mais do que zero itens, então ele passa ali para o passo recursivo. Então, só que aqui a gente tem aquela situação, né, que a gente vai poder pegar o máximo entre essas duas situações, esses dois subproblemas, só se o peso do item J for maior ou igual ao peso suportado pela mochila. Porque se o item J não puder ser colocado na mochila, eu vou usar só a situação de cima, em que ele não é colocado na mochila. Tá? Agora, se ele puder, aí eu tenho que analisar as duas situações, né? Tem que resolver os dois subproblemas. Tá? Então, a gente pode fazer um teste aqui, ó. If vou colocar aqui mesmo. Se o WJ, né, que seria o peso do item J, certo? W índice J, for maior ou igual ao W, quer dizer, se ele é maior ou igual ao W, eu não consigo colocar o item J na mochila. Né? Então, o meu resultado, vai ser retornado aqui, ó, vai ser só a primeira situação. Vai ser o K, W, J menos 1. Se for maior, só. For igual, dá para colocar. Agora, caso contrário, né, se ele for menor ou igual, então eu tenho que pegar o máximo entre o quê?
Então, máximo entre a situação do item J não ser colocado na mochila, então é o W menos, vírgula, né, J menos 1, e né, a outra situação lá, que é ele ser colocado na mochila, vai ser o K, W menos WJ, índice J, né, com J menos 1. Essa daí seria a função recursiva, né, para resolver esse problema nosso aí do problema da mochila. Então, se o peso suportado é igual a zero, retorna zero. Se tem 0 itens, né, se o valor do J é igual a zero, também retorna zero. Se o peso do item J é maior que o peso suportado pela mochila, retorna, né, aí você vai chamar recursivamente, coloquei K, mas então a gente chamou a função de rec K, né? Então, chama recursivamente, né, o rec K, né, só com o peso original da mochila, só que agora com o J menos 1 itens, né? Caso contrário, o rec K aqui também, né, nos dois. Então, se o peso dele, né, é suportado pela mochila, então eu tenho que analisar as duas situações, dele ser colocado na mochila e dele não ser colocado na mochila. Lembrando que nesse último aqui de baixo, né, a gente ainda tem que fazer o quê? A gente também tem que somar o valor do item J. Parênteses ali. Então, esse aí seria o nosso algoritmo, né, recursivo para resolver o problema. Como é que a gente poderia ter a versão usando memorização dele? Né? Na versão com memorização, a gente já vai fazer o quê? A gente já... Puxa aqui. Na versão com memorização, então a gente, à medida que um valor, né, for calculado, né, um subproblema já for resolvido, a gente vai guardá-lo, né, em alguma estrutura, para poder, da próxima vez em que for pedido para poder resolver, ele só vai lá e busca o resultado. Né? Então, vou chamar aqui. Ó. Então, o primeiro foi a versão recursiva, esse daqui usando memorização. Aí a gente está vendo ó, que toda vez que eu faço uma chamada recursiva, eu tenho que passar as duas coisas, né? Quanto que isso é suportado e qual que é a quantidade de itens que eu estou trabalhando. Então, isso quer dizer que eu vou precisar de uma tabela, né, para poder armazenar esses resultados. Vamos trabalhar com duas dimensões. Vamos deixar aqui. Ó. Então, vai ter uma tabela, vamos chamar de tabela K. Só que a gente tem aquelas situações, né, de você poder ter zero como a quantidade suportada pela mochila, né, quantidade não, o peso suportado pela mochila, e ter zero também com relação a itens. Então, a gente vai, essa mochila minha, ó, ela vai de zero até o W maiúsculo, né, que é o peso total suportado pela mochila, né, e vai também de zero até o N, né, que seria a quantidade total de itens que eu tenho lá na minha mochila. Tá? Aí essas partes aqui continuam a mesma coisa, né? Se o peso suportado é igual a zero, retorna zero. Se a quantidade de itens, né, for igual a zero, também retorna zero. Tá? Aí, caso contrário, certo? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar se o valor, né, para WJ ele já foi calculado, ou seja, se ele já está definido. Se ele já tiver definido, eu não preciso fazer nada, só retornar o valor. Agora, se ele não foi definido, aí eu tenho que resolver do jeito que a gente colocou ali, ó, tem que fazer a chamada recursiva. Então, eu já tenho que ter um teste aqui, ó, para poder verificar, né, se lá na minha tabela K, a posição WJ já tem um valor definido, né? Então, a gente só vai executar o que está aqui para baixo se o valor lá não tiver sido ainda definido. Então, se o valor for
indefinido, eu vou fazer o que está aqui para baixo. Vou verificar ali, ó, se o WJ for maior, só que agora, ao invés de retornar, a gente vai armazenar, né, vai guardar esse valor lá na tabela. Então aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser K, WJ, recebe o resultado da chamada recursiva. É a mesma coisa aqui embaixo. K, WJ vai receber, né, o máximo entre as duas chamadas recursivas. Lembrando que na segunda aqui a gente tem a soma aqui do valor. Aí saiu, né, do if aqui, ó, se o K, WJ é indefinido, então eu vou definir o valor dele, vou lá e vou calcular, certo? Na hora que sair do if aqui, a gente já vai ter o valor dele calculado. Agora, se o valor já era definido, né, já tinha um valor, então ele vai vir direto para cá, ó, e a gente vai simplesmente mandar ele retornar o valor que está guardado, né, nessa tabela K, na posição WJ. Se era definido, vem cá e já retorna. Se era indefinido, né, ele calcula, descobre qual que é o valor, na hora que sair daqui ele também retorna o valor que ficou guardado na posição, né, WJ da tabela K. Tá? Então isso daí seria a versão, né, usando aí memorização. Tá? Agora o nosso próximo passo é fazer o quê? Agora o próximo passo é para a versão, né, usando iteração, usando repetição. Certo? Eu não quero mais agora trabalhar com ele de maneira recursiva. Então, eu quero trabalhar agora de maneira iterativa. Que é, digamos assim, a forma tradicional, né, da programação dinâmica. Então, na programação dinâmica, né, na forma iterativa, a gente vai continuar guardando, né, o resultado na tabela. Vai ter uma tabela aí para a gente poder ir preenchendo, né, com os valores que forem calculados. Então, vou continuar ali com a minha tabela K. Vai de 0 até W, referente aí aos pesos, né? E vai de 0 até N em relação aí aos itens. Tá? A minha função vai resolver o problema da mochila, né? Vou deixar aí o knapsack de maneira iterativa, vai receber lá o peso suportado pela mochila inicialmente, a gente vai ter o W maiúsculo, e a quantidade total de itens, que agora a gente não vai ter mais as chamadas recursivas, né? Então, eu quero, na minha mochila inicial, igual no exemplo lá, que seria 10 quilos, e lá era 4 itens, né? Então o valor do N aqui seria igual a 4. Tá? O que vai acontecer? Então, a forma agora na iterativa é a gente ir preenchendo aquela tabela. Só que a gente tem que preencher agora dos problemas menores, né? Que agora a abordagem nossa é uma abordagem bottom-up. Tá? E quais são os problemas menores? Né? Seriam aqueles da base da nossa definição recursiva. Vou só voltar aqui para vocês. Então, essa aqui é a minha base da definição recursiva. Então, ele está falando para mim o seguinte, ó, que quando, né, a posição lá na minha tabela, que representa 0 itens, for igual a 0, independente do valor do J, o meu resultado é 0. E a outra situação que eu tendo 0 itens, independente do valor do W, né, o peso suportado pela mochila, o meu resultado também é igual a 0. Então, eu vou preencher nessas duas situações aqui, né, a linha 0 e a coluna 0, eu vou preencher com
o valor 0. Essa seria a primeira coisa. Então, eu teria ali, por exemplo, um for com W variando de 0 até o W maiúsculo, tá? Que seria o peso total suportado pela mochila. Então, isso aí eu vou fazer o quê? Então, lá na minha tabela K, na posição W minúsculo ali, ó, na posição W minúsculo, né? Na coluna 0, o valor que vai ficar guardado ali vai ser o 0. Né? Eu tenho que fazer agora a mesma coisa para, seria aí a minha linha 0, né? Um outro for, um J variando. Não precisa começar do 0, né? Então pode começar do 1, porque o 0 já foi preenchido, né? Então de 1 até N, a gente vai fazer o quê? K, linha 0, coluna J, o item 1, 2, 3 até o N, né? Como sendo J, recebe 0. Então, na definição recursiva, né, esses dois for aí estão preenchendo tudo com 0, que correspondia lá à nossa condição de parada. Agora tem que fazer o quê? Agora tem que preencher o restante da tabela. Então, eu vou variar os meus itens, né, e vou variar também o tamanho da mochila. Né? Então, a mochila ela vai crescendo ao longo das iterações. Então, vou fazer um for aqui, um for externo, para trabalhar com os itens. Então, aqui, ó. Então, J vai variar de 1 até N, né? Então seria dos itens. A cada item, eu vou variar o peso. Tá? Vai ser um outro for com W minúsculo, né? Também variando de 1 até W maiúsculo. Bem, agora a gente tem que fazer o quê? Agora é o preenchimento interno, né, lá da nossa tabela. Então, lembrando que a gente tem aquelas duas situações, né? O item J, ele pode ou não ser colocado na mochila de peso W, né? Mas ele só vai poder, né, ter essa opção de ser colocado na mochila de peso W se o peso do item J, né, for menor ou igual ao peso suportado pela mochila, né, que vai estar sendo indicado ali no W. Né? Então, a gente pode fazer isso. Né? Então, fazer um teste aqui. Ó. If, se o peso lá do item J, né, do mesmo jeito que a gente fez no outro lá, então, seria o nosso W índice J. Né? Se o W índice J for maior do que W, né, que é o peso suportado na mochila no momento, então, se ele é maior, ele não cabe. Então, só vou ter a situação, né, então já guardo direto lá na minha mochila. Então, K, índice, a gente está pondo índice WJ, ele vai receber seria o correspondente ao subproblema em que o item J não estaria na mochila. Né? Então, ele recebe o K, índice W, vírgula, J-1. Agora, caso contrário, o item J, né, ele cabe na mochila, então a gente tem que olhar as duas situações. Senão, o WJ,
vai receber o KW, receber, né, o max das duas situações, né? Então, a primeira lá é o K índice W, vírgula, J menos 1. E a outra situação, né, o outro subproblema, é o K índice W. Então, isso aqui seria do item J que está na mochila. Então, é W menos W índice J com J menos 1. Aí, nessa segunda situação, a gente tem que lembrar que tem que somar o valor do item J, né, o V índice J. Com isso aí, ele vai preencher toda a tabela, né? E a gente quer o quê? A gente quer saber qual vai ser o maior lucro, né, na mochila que suporta o W maiúsculo lá em termos de quilo e os N itens. Então, no final, que saiu dos dois fóruns ali, ó, é só pedir para ele retornar o valor que ficou guardado lá na tabela K, na posição, né, no, que seria lá correspondente ao peso W maiúsculo, né, e a quantidade de itens, que é o N minúsculo. Então, estaria lá no finalzinho lá da nossa tabela. Tá? Alguma dúvida até aqui? Isso aqui tudo a gente foi fazendo lá no quadro, né? Tá? Situações de subproblemas, né? O algoritmo recursivo, o algoritmo iterativo, né? Isso aqui é uma versão desse algoritmo iterativo. Aí ele está pedindo a complexidade, né? Então, qual que é a complexidade desse algoritmo nosso? Vamos voltar lá no que a gente fez lá no quadro. Então, aqui, ó, primeira coisa que ele faz, ó, né? Ele vai de 0 até W, preenchendo a coluna 0, né, na tabela K, certo? Então, isso aqui teria uma ordem de complexidade, né, que seria θ de W maiúsculo ali. Agora aqui, ó, ele vai de 1 até N, preenchendo a linha 0. Né? Então, complexidade θ de N. O W maiúsculo, né, lembrando, é o peso máximo suportado pela mochila, e o N é, né, a quantidade total lá de itens para serem trabalhados. Aí depois, ó, é um for dentro do outro. Aqui dentro, ó, um if testando dois valores, né? Ordem de complexidade constante, uma atribuição também constante. Aqui pegando o maior de dois valores também constante, né, e atribuindo o resultado. Então, isso tudo aqui seria θ de 1. Só que ele é repetido quantas vezes? N vezes W. Então, no final, a gente vai ter o quê? Então, nós vamos ter N vezes W, né, vezes θ de 1. Resultado final, θ de N W. O return aqui, né, embaixo teria lá a θ de 1 também. Né? Então, θ de W mais θ de N mais θ de NW mais θ de 1, vai pegar o maior entre eles, o maior é θ de NW. Isso daí, ó, olha só, a gente olha esse NW, né, θ de NW, a gente tende a pensar que esse algoritmo
ele teria lá uma complexidade de um polinômio, né? Só que observe o seguinte, aqui, ó, o n é a quantidade de itens. Então, o n está de acordo com o que a gente chama de tamanho da instância de entrada, né, que seria essa quantidade de itens. Só que o W é o peso suportado pela mochila. Então, se o valor desse W aqui for muito grande, por exemplo, naquele caso do exemplo que a gente está vendo, era só 10, né? Mas poderia ser 1.000 aqui, ó, ou 100.000, né? Aí eu teria uma tabela, tá vendo, para ser preenchida, que teria lá a quantidade de itens, né? Nessa tabela, vezes o peso suportado pela mochila. E a quantidade vezes, né, a complexidade, seria feita por esse produto, né? Então, assim, apesar disso aqui parecer, né, ser um polinômio, ele pode ter um comportamento que vai ser muito diferente de um polinômio, justamente por causa do W que está aqui dentro. O valor desse W ele pode ser muito grande, e aí você ter um desempenho, né, às vezes proporcional a um algoritmo de ordem exponencial. Tá? Então, isso daqui a gente chama de pseudo-polinomial, né? Ele parece ter uma ordem de complexidade de um polinômio, mas no final das contas a ordem de complexidade dele pode ser bem maior, né? Como a gente está falando, pode ser até de equivalente aí a de um exponencial. Tá? Esse aqui é um exemplozinho, né? Acho que vocês podiam tentar resolver ele aí. Eu dou um tempinho para vocês fazerem isso. Tá? Vou dar uns 5 minutinhos, tá? Para vocês poderem preencher. Aqui é o seguinte, ó, já está como se fosse aquela tabela, né, nossa lá. Aqui tem esses 4 itens, só que ao invés de 10 quilos, está indo só até 7, só para ficar menor um pouquinho, ficar mais fácil de preencher, gastar menos tempo. Então, a mochila ela suporta no máximo 7 quilos, né? E as linhas aqui são as dos itens. Ó. Então, tem o item 1, 2, 3 e 4. Então, aqui ele já preencheu, tá vendo? Ó? Se eu tenho 0 itens, então se a minha mochila suportar 0 quilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7, o meu lucro é 0. Se eu tenho uma mochila que suporta 0 quilos, com um item, 2, 3 ou 4, o meu lucro também é 0. Então, isso aí já foi preenchido, tá? Nós vamos preencher o restante ali, ó. Vou fazer só o primeiro aqui, só para vocês verem como é que fica ali. Então, aqui, ó, por exemplo, o item 1, né? O item 1, ele pesa 6 quilos. Ele cabe numa mochila que suporta 1 quilo? Não. Então, é só o valor, né, do subproblema aqui, ó, que seria o 1, né, e o J menos 1 seria esse de cima aqui, ó. É só descer o valor dele. Tá? É só esse subproblema aqui que está sendo considerado porque ele não cabe na mochila. O próximo aqui, ó, 2, né? Então também não cabe. Então desce o 0 ali, ó. 3 também não. 4 também não. 5 também não. Né? No 6, aí já cabe. O item 1 já cabe numa mochila que suporta 6 quilos. Tá? Então vou ter que olhar 2 subproblemas. O primeiro, esse daqui, ó. O item 1 não está sendo colocado na mochila, meu lucro é 0. E o outro quando o item 1 é colocado. Se o item 1 é colocado, então o meu outro subproblema, né, vai ser com a mochila 6 menos 6. Então lá, porque o 6 é o valor do peso do item 1, né? Então ela suporta 6, então no subproblema, o 6 menos 6 dá 0. Então ele vem para cá, ó, né? Com a quantidade de itens menos 1. Então ficou aqui na 0, 0. Então eu estou olhando esse subproblema juntamente com aquele outro ali, ó, esses dois aqui. Esse daqui, ó,
o item não é colocado. Esse outro aqui, ele é colocado. Então, nele, eu tenho que fazer o quê? Eu vou precisar somar o valor, né, do item 1. Quanto que vale o item 1? 30. Então, eu vou comparar 30 com 0. Então, meu lucro aqui é 30. E 7, né? Então, a mochila agora suporta 7 quilos. Então, meu subproblema vai ser esse daqui, ó, tá? Com lucro 0, né? E o outro, 7 menos 6, 1. Então, o outro agora é esse aqui, ó. Então, uma mochila que suporta 1 kg, né, no anterior. Mas aí, lembrando que nesse caso aqui, a gente soma o valor, né, do item 1, que no caso é 30. Então, a mochila também suportando 30 quilos, meu lucro vai ser de... A mochila suportando 7 quilos, né, meu lucro vai ser de 30, considerando só o primeiro item. Aí depois ele passaria para o segundo, ó. Então, 2. Qual que é o peso do 2? 3, né? Então, na mochila lá, ó, suportando 1 kg, ele não cabe. Faz 0, só descer aqui, ó. 2, também não. 3 já cabe, né? Então, tem essa situação, que é a situação do item 2 não ser colocado na mochila, e a situação do item 2 ser colocado na mochila. Então, vai ser 3, né, menos 3, 0. Então, vai lá para a coluna 0, né, na linha anterior. Aí, nesse caso, a gente soma o valor do item 2. Quanto que vale o item 2? 14. Então, vou comparar 14 com 0. Aqui, ó, ele está somando 14. Então, 14 com 0, resultado 14. No próximo, a gente vai comparar também aqui, ó. Vai comparar 0 com 0 mais 14. Resultado 14. Depois, 0, né, com 5 menos 2, menos 3, 2, né? Então, 0 mais 14. Resultado 14. No próximo, agora é o quê? 30 com 6 menos 3, 3, ó. Então, 0 mais 14, né? Então, 14 com 30. Qual que é maior? 30. 30 com 0 mais 14. Maior 30. Certinho? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês preencherem aí as duas últimas linhas aí. Aí a gente dá uma olhada para ver como é que ficou. Tá? Prontinho, pessoal? Vamos dar uma olhada então aqui como é que ficou o restante. Então, aqui, considerando os 3 itens nos primeiros aqui, então na linha 3, né? Então, o item 3, ele pesa 4, né? Então, na mochila com 1 kg, então ele não cabe, né? Então, o meu lucro vai ser o do anterior, que é 0. Com 2 também não, né? Então, o anterior também que é 0. Com 3 também não, então vai ser o anterior ali, ó.
aqui, ó, 14. Com 4, aí ele já cabe. Então, vou ter que analisar as duas situações. Então, vai ser aqui, ó, né? Situação do item 3 não ser colocado com a situação do item 3 ser colocado na mochila. Então, vai ser 14 comparado com 0 mais 16. Então, maior 16. Então, próximo aqui. Então, vou comparar 14 com 0 mais 16. Resultado, 16. Agora, eu vou comparar 30 com 6 menos 4, 2. Né? Então, esse daqui, ó. Então, vai ser 30 com 0 mais 16. Maior 30. E agora eu vou comparar 30, 7 menos 4, 3, com 14 mais 16, que também dá 30. Então, o máximo entre os dois, 30. Então, a última linha, o item 4, né, pesa 2, então com 1 ele não cabe, então só desce o valor aqui, né, 0. Com 2 ele já cabe, então a gente vai comparar 0 com 0 mais 9, resultado 9. 14 com 0 mais 9, resultado 14. 16 com 0 mais 9, 16. 16 com 14 mais 9, então 23. Depois 30 com 16 mais 9. Então 16 mais 9, 25, né? 30 é maior, 30 no resultado. Depois 30 com 16 mais 9, mesma coisa, né? Então 30 no resultado. Tá. Então o lucro é o valor, né, que está na nossa tabela. Vou inverter aqui só para ficar de acordo com o algoritmo. Então seria, né, considerando, né, o suporte 7 da mochila, né, e os 4 itens que a gente tem. Tá? Então estaria essa posição aqui. Ó. Tá? Então nosso resultado aí, lucro igual a 30. Certo? Bem, então eu descobri qual que é o lucro, né? Agora eu preciso saber o quê? Eu preciso saber quais são os itens que foram colocados na mochila. Tá? Uma maneira de fazer isso é calculando, né? Outra seria a gente ter utilizado alguma estrutura auxiliar e ir guardando o porquê de ter sido colocado cada um desses valores, né, nas células. Mas, por exemplo, calculando, ó, a gente sabe que o lucro final é esse que está nessa última célula aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode olhar e ver aqui, ó, por exemplo, se, do jeito que a gente está olhando aqui, ó, né, se o valor for o mesmo aqui, ó, na coluna, tá, aqui está 30, olhando com o item anterior, né, ele continua em 30, isso quer dizer que ele não foi colocado na mochila. Né, o item 4 ele não está na mochila. Tá? Então, se a gente for subindo, né, olhando assim, ele sempre dá o mesmo valor, porque ele não foi colocado na mochila. Então, aqui, ó, olhando o item anterior, né, no mesmo peso da mochila, mesmo valor, então aquele item, que é o item 4, ele não foi colocado na mochila. Aí a mesma coisa aqui, ó. Então o item anterior agora é o 2, o peso suportado o mesmo, então com o mesmo valor, quer dizer que ele não foi colocado na mochila. Aí subindo aqui de novo, né? Então tá ali, ó, o valor 30 também é o mesmo, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o item 2 também não foi colocado na mochila. Só que aí daqui para cá, ó, aí muda. Né? Então, se muda, é porque o item 1, ó, tá vendo aqui, tá 30, e
No anterior aqui está 0. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o item 1 foi colocado na mochila. Tá? Então, para essa solução nossa aqui, ó, né, esse valor 30, a gente tem que o item 1 foi colocado na mochila e nenhum outro foi colocado. Tá? Então, a gente pode caminhar, né, percorrendo essa tabela para descobrir quais os itens que foram. Suponha que, só para a gente ter uma situação diferente, ó, suponha que a minha mochila terminasse aqui no 5, ó, o peso suportado por ela fosse o 5. Né? Então, eu estaria com a minha solução como sendo essa daqui, ó, seria o 23. Tá? Se, né, o peso suportado pela mochila fosse o valor, fosse 5. Né? Então, se eu estou aqui, ó, eu olho aqui no mesmo peso suportado, né, que é o 5, tá? No item anterior, o valor é diferente, então o item 4 foi colocado na mochila, para essa situação aqui. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que ver em qual posição que eu vou agora ver com relação ao peso suportado pela mochila, né? Porque se o item 4 foi colocado, eu tenho que subtrair o peso do item 4. Então, eu vou subtrair 2, então eu vou vir para cá, ó, tá? Com 3 itens, né? Aí vou olhar no anterior aqui, ó, com o item anterior, né, no mesmo peso suportado. É diferente ou é igual? É igual. Então o item 3 não foi colocado na mochila. Aí a gente passa para ele. No anterior, é igual ou diferente? É diferente. Então o item 2 foi colocado na mochila. Então, eu coloquei o item 2 na mochila e aí eu tenho que subtrair o peso do item 2. Quanto que é o item 2? É 0. Então ele vem para cá, ó. Tá? Como ele chegou na linha 0, né, ou coluna 0, né, em qualquer uma das duas situações, pode ser a sua condição de parada. Tá? Ou você pode simplesmente ver aqui, ó, também ficou igual, então, né, então o item 1 também não está sendo colocado na mochila. Então, os itens que foram colocados na mochila, para essa situação aqui, né, na mochila suportando só 5 quilos, foram o 2 e o 4. Então, ele colocou o item 2 e o 4 na mochila que suporta 5 quilos. Tá? Na mochila que suporta 7 quilos, ele colocou só o 1, né, só o primeiro. Então, assim, o último passo é o quê? O último passo é a construção, né, desse algoritmo, né, que vai informar para a gente quais são os itens que vão ser colocados na mochila. E pode ser feito dessa forma, né? Você pode fazer isso daí de construindo o resultado. Vou voltar aqui no nosso quadro. Aqui, ó. Então, construir uma função, imprimir a solução. Tá? Coloca aqui, ó. Vai trabalhar em cima da nossa tabela. Tá? Ela recebe, né, o W e o J, né, a partir de qual posição que eu quero fazer a construção, né, dessa solução. Só do mesmo jeito, né, se um deles for 0, né, não tem nenhum item a ser colocado, já vai terminar. Então, se o W for igual a 0, né, ou o J igual a 0, então nenhum deles pode ser colocado na mochila. Né? O nosso resultado em termos de solução vai ser vazio. Agora, caso contrário, é fazer aquilo que eu falei com vocês. Né? Então, a gente tem lá a nossa tabela, a gente tem que testar. Ó. Se, né? Então, if o K. Então, a gente está aqui, está no WJ. Né? Então, se o K no mesmo W, né, com J menos 1,
o valor que está lá for igual ao valor do atual ali, né, que seria o KWJ, então, se esses valores aí forem iguais, isso quer dizer que o item J ele não foi colocado na mochila. Então, meu resultado é o mesmo resultado que ele vai obter aí, mostrando a solução, passando o W e o J menos 1. Caso contrário, se for diferente, então, else, os dois são diferentes, então o item, isso quer dizer que o item J faz parte da solução. Ele vai ter que retornar, aqui ó, solução passando, né, o W menos o peso do item J, então o que a gente está chamando aí de WJ, né, com J menos 1, com os itens anteriores, só que o item J faz parte agora da solução. Vou colocar aqui para ele ir concatenando em uma string aí o item J. Aí ele recursivamente ele vai construindo essa solução aí para a gente, né, começando da posição WJ, né, e recursivamente ele vai verificando nos anteriores, aí, nos subprogramas anteriores, percorrendo aquela tabela que a gente tem ali.